E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos à primeira partida do nosso campeão mundial, Gukesh do Marajo, sendo jogada em 2025, pelo menos a primeira partida clássica de um torneio sério. Essa daqui é uma partida que ele tá jogando contra Anish Giri, que é um jogador espetacularmente forte, apesar dos memes dele ser o rei do empate, ele é espetacularmente forte, no torneio Tata Steel, que está sendo jogado lá na cidade de Wijk-aan-Zee, na Holanda. Temos aqui Gukesh com as peças brancas contra Giri e vamos lá. Gukesh começa com cavalo em F3, temos cavalo em F6 e peão em G3. Então esse daqui é um ataque índio do rei, é uma abertura moderna, o jogador de brancas não está controlando o centro do tabuleiro, portanto pretas vão colocar todos os peões no centro. Vem peão em D5 e depois de bispo em G2, peão em C5 por parte do Anish. As brancas fazem o roque e vem cavalo em C6, preparando para colocar um terceiro peão no centro. E nessa posição, nós temos por parte das brancas o lance peão na casa de D4. E o objetivo desse lance é ou dar o centro inteiro para as pretas se elas quiserem, ao custo de tentar manter o centro depois, ou se o jogador de pretas não fizer nada, transpor para uma catalã. Então, isso daqui é conhecido como uma Grunfeld reversa, porque pretas têm a oportunidade de capturar o peão, trazendo o cavalo para o centro, e depois jogar E5, e depois de cavalo por cavalo, o peão toma. O jogador de pretas tem esse centro maravilhoso, mas as brancas já estão com o rei seguro, e esse bispo está exercendo uma pressão tremenda na diagonal, que vai ser exacerbada após ideias de C4, ideias de dama em A4, e basicamente o jogador de pretas tem que provar que ele consegue manter os peões, o que não é tão fácil quanto parece, né? Por consequência, o Anish joga E6, simplesmente defendendo o peão de C5. Nós temos C4, que é um gambito do peão de C, que transpõe de volta essa posição para uma catalã. Não é a ordem de lances mais comum para pegar a posição, mas é uma posição teórica muito bem conhecida, onde o peão de C4 está sendo gambitado, com o objetivo de ou capturar em D5 e transformar o peão de D5 em um alvo, ou, se pretas tomarem, né, transformar o bispo de G2 em uma peça mais ativa, porque agora ele está batendo num cavalo, está batendo no peão e está batendo numa torre, através da movimentação do cavalo. E esse peão que foi gambitado pode ser recuperado facilmente com dama na casa de A4, que é justamente o que o Gukesh joga. E não tem como você tentar manter o peão, e apesar de ter mais um peão caindo aqui no centro do tabuleiro, capturá-lo seria um erro, né, por conta da ideia de cavalo por D4, sacrificando uma peça para gerar problemas aqui na casa de C6, e você vê o tanto que o bispo é monstruoso. Dama toma cavalo e bispo toma cavalo, simplesmente não compensa muito pro jogador de pretas, você não pode tomar o bispo para não perder a torre, e bispo na casa de D7 vai levar ainda a torre na casa de D1. Um ataque simplesmente monstruoso por parte das brancas. Então, o Anish joga bispo em D7. Beleza, resolve toda essa questão, super protegendo o cavalo, e nós temos peão toma peão. E aqui o Anish percebe que não tem nenhum descoberto de cavalo que verdadeiramente importe. Por consequência, ele simplesmente captura o peão de volta, dama toma peão ameaçando o bispo, que volta para E7, e temos uma posição completamente balanceada, com duas colunas abertas no centro do tabuleiro, e o jogador de brancas tendo um bispo muito mais ativo do que a sua contrapartida aqui na casa de D7. No entanto, posição um tanto equilibrada. Continua o desenvolvimento aqui o Gukesh com o cavalo em C3, roque por parte das pretas e E4 ocupando o centro do tabuleiro. Agora o Anish joga a torre em C8, preparando para tirar o cavalo com o tempo na dama, portanto dama em E2, e joga aqui o Anish bispo na casa de C5. E até então, se você prestar atenção no relógio dos dois jogadores, você vai perceber que eles estão, né, na sua preparação. Eles começam com 1 hora e 40 minutos cada, o Anish ainda está com 1 hora e 41, porque tem o acréscimo, então ele está ganhando tempo, jogando cada lance instantaneamente, e o Gukesh gastou cerca de 10 minutos, o que mostra que ele está bem confortável também com a posição. No entanto, o Gukesh gasta aqui agora 35 minutos para jogar bispo em G5, e esse lance é bem curioso, porque o bispo vem para G5, né, com uma ideia, não de tomar esse cavalo, é claro, o centro da posição está aberto, se H6 você vai lá e toma esse cavalo, o que você vai estar fazendo é entregando um par de bispos, ajudando o cara a desenvolver por absolutamente nada. Não, ele foi aí para jogar bispo em H4. E sim, você não tá vendo errado não, o bispo tá preso, né? É uma ideia de sacrificar o bispo e gerar uma ameaça de avançar peão na casa de E5. Se as pretas jogarem E5 elas mesmas, né, geram um alvo para si e bispo toma cavalo vai ser jogado. No entanto, o Anish truca, né, fala o seguinte, não, peraí, não é possível, você não tem nada aqui, eu vou jogar G5, eu quero ver você provar algum grau de compensação por conta desse sacrifício. Cavalo toma, peão toma, bispo toma, e beleza. É um sacrifício curioso, é um sacrifício que faz total sentido, a posição fica muito difícil para pretas jogarem, porque foi sacrificado o cavalo de F3 por 2 peões na frente do rei e por conta de uma cravada aqui. E a verdade é que não é nada fácil de jogar essa posição para qualquer um dos lados.
O que está sendo ameaçado é o avanço E5. Então, mesmo que um lance como bispo em E7 seja jogado, pretas estão completamente perdidas por conta do avanço E5 e com a saída do cavalo, então tipo cavalo em H7, bispo em H6, ideia de dama G4, ideia de dama em G7, checkmate. E a verdade aqui da posição é que tá, assim, indefensável por parte das pretas. No entanto, a técnica defensiva do Anish aqui é impecável. O Anish joga primeiro o E5 ele mesmo para tirar a ideia das brancas, e agora, dama na casa de D2 por parte do Gukesh. Mais uma complicação tática, sobrecarrega a dama, porque a dama é a única defensora do cavalo, e se o cavalo for tomado, a única defensora do bispo também. Então, na existência de um lance aleatório, o bispo toma cavalo, né? Você vai ter que pendurar o bispo de D7 se você quiser tomar de volta. Depois do dama em D2, ele tá forçando o bispo em E7, e agora bispo na casa de H6, ainda com ideia de dama G5 e dama G7, cheque, mate. E nessa posição, existe apenas um bom lance defensivo por parte do Anish Giri, e ele o encontra. Esse é um bom momento para você pausar pela primeira vez, tentar encontrar o lance aqui, e eu vou aproveitar esse tempo que você pensa para te contar de uma belíssima oportunidade. Eu tenho certeza que você quer melhorar no xadrez. Por isso mesmo que eu vou te recomendar o curso do Zero à Maestria, que é o curso do grande mestre Sup e da mestre Feed Júlia Alboredo. Eu tenho certeza que vocês já estão familiarizados, né? As matrículas vão abrir agora no dia 27 e nesse curso você vai ter acesso à aula ao vivo toda semana. Tem mais de 200 horas de aula gravada de tudo quanto é abertura que você quer aprender, né? Tem partidas sendo analisadas e basicamente você vai ter acesso nessa plataforma a tudo que você precisa para melhorar no xadrez. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, no comentário fixado, e nesse link você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp. E se você clicar no link, você entra no grupo, vai ter o Sup lá, vai ter eu, a Júlia, e você pode tirar qualquer dúvida. E o mais importante, quando o curso lançar, né, as matrículas abrirem no dia 27, é através desse link de WhatsApp que você vai receber o link e você pode decidir se você vai querer ou não comprar, mas já entra aí no link do grupo do WhatsApp para você ficar por dentro de tudo e para você poder tirar todas as suas dúvidas caso você tenha interesse, tá bom? Mas voltando ao xadrez, aqui o Anish joga o lance rei na casa de H7. E esse é o único lance que retém a vantagem. O computador, inclusive, dá o selo de lance brilhante, né? E é um lance defensivamente muito bonito, porque parece que expõe o rei ao perigo, tá sacrificando uma qualidade, mas é o lance que vai levar as pretas para um final de jogo estrategicamente ganho. Depois de bispo toma torre e, aparentemente, dama toma torre é um pouco mais preciso, mas bispo toma torre foi jogado também é bom. Pretas têm ainda mais material do que o jogador de brancas, mesmo devolvendo um pouco do material ao devolver essa torre, mas o rei tá incrivelmente seguro, né? Tá surpreendentemente seguro na casa de H7. A gente não tem nenhum cheque, não tem nenhuma maneira de jogar essa posição para uma vantagem. E o jogador de pretas tem, na verdade, um cavalo e um bispo por uma torre, no final das contas. Porque a gente sacrificou um cavalo por 2 peões e depois a gente recupera a qualidade aí. Então, a disparidade material agora é 2 peças pela torre, que ainda é uma vantagem para as pretas. Então, vamos ver como o Gukesh segue, como o Anish segue, mas até então, um jogo muito curioso por parte do Gukesh por conta do sacrifício, e um jogo muito bom defensivamente por parte do Anish, encontrando todos os lances-chave. O Gukesh joga F4, que aparentemente é uma chance perdida por parte do computador de uma posição um pouco mais igual. O computador não gosta da exposição do rei ao longo dessa diagonal, mas faz sentido para você tentar trazer a torre ao longo da coluna F, né? Você quer capturar o peão abrindo a coluna F e trazer a torre. Só que o Anish está jogando apenas os melhores lances. Vem bispo em E6, propondo uma troca de damas. Como o jogador de brancas está com menos material, ele não quer trocar damas, então ele tampa a coluna com um cavalo. E apesar desse cavalo poder ser capturado e não ter um duplo aqui, né? Então mesmo que cavalo tome, peão tome, você não pode de fato executar a captura de nenhuma dessas 2 peças porque tem uma cravada. Isso dá um peão muito forte para o jogador de brancas aqui na casa de D5, né? Tem a ideia de você ter que tirar esse cavalo daqui agora. E a posição em geral ainda é um pouquinho melhor para as brancas por conta desse peão bem forte. Então, o que acontece é que o Anish não captura. Ao invés disso, ele segue ainda com os lances mais precisos, ele joga cavalo em B4. Não somente pressionando aquele peão, então a ideia de tomar o cavalo e dessa vez tomar o peão se renova, como também com uma ideia de torre em C2. E claro, você não pode tomar o cavalo porque sua dama está pendurada aqui na casa de D2. Então, o que o Gukesh joga é peão toma E5, ameaçando o cavalo de F6. Cavalo em G4 por parte do Anish, novamente o lance mais forte. Os 2 cavalos agressivamente pulando para a posição das brancas e preparando para aniquilar o Gukesh. Se o Gukesh quiser, né, sobreviver nesse tipo de posição, ele tem que gerar ameaças. E gerar ameaças ele faz, né? Ele joga torre na casa de D1, ameaçando o cavalo em F6 cheque, com a ideia, né, de pegar a dama que está protegida apenas uma vez. E novamente, em uma posição de somente um lance,
Nós temos rei em H8, o segundo lance defensivo de rei que recebe o selo de brilhante. Até então, a Anish está jogando essa posição perfeitamente, né? No entanto, é muito difícil de jogar com esse rei na casa de H8, né? Como vamos ver. Se as brancas querem sobreviver a essa posição, tem que seguir gerando ameaça. Tem que jogar como dama na casa de F4, ameaçando entrar com cavalo em F6 com o tempo na dama. Mesmo que um ataque por parte das pretas seja possível ao rei exposto com uma ideia de bispo em C5, essa não é a maneira de seguir para as pretas, né? Pretas precisam de peças ao redor do rei, precisariam jogar com bispo em H6, é muito mais preciso. E aí o jogador de brancas, por exemplo, voltaria dama para F3, ainda gerando uma ameaça de H3 chutando esse cavalo. Então, o que o jogador de brancas tem que fazer é jogar assim todo lance gerando uma ameaça. O que na verdade acontece é que o Gukesh ele tira um tempo para jogar um lance defensivo rei H1, saindo dessa diagonal provavelmente com medo do bispo vindo para C5, não percebendo que esse bispo na verdade é obrigado a ficar perto do rei porque o rei está muito pelado. E isso na verdade não era um bom lance, né, como você vê pelas duas interrogações, porque você parar para fazer um lance defensivo é você passar a vez para o seu adversário executar as ameaças. Então vem torre em C2, com o tempo na dama, e depois do dama em F4, o rei nem tá mais seguro em H1 não, vem cavalo, toma cavalo, e o jogador de brancas já tá em apuros. Se você toma de volta, vem bispo toma, com pressão extrema e absurda na casa de G2, e você não pode nem capturar. Primeiro, se capturar de bispo, né, torre pro H2, e segundo, se você capturar de torre, aqui tem um lance brilhante, né, tem dama toma torre, maravilhoso lance, com a ideia de, após o sacrifício, recuperar o material com torre por H2 e bispo em C5. E agora você tem que dar não somente a torre de volta com torre em F2, que é forçado, então não tinha nenhum outro lance, como também você vai ter que entregar a sua dama. Depois de cavalo em E3, rei em E2, é claro, você não vai tomar o cavalo, você entra no descoberto da torre. Bispo por G3, ganhando a dama. São linhas assim meio absurdas, no entanto, você pode ter certeza que eles viram por conta do lance que o Gukesh fez. O Gukesh, ao invés de tomar o cavalo, permitindo o bispo tomar de volta, joga dama em F3, aproveitando da cravada, para quando ele tomar o cavalo, o adversário não poder tomar de volta de bispo. E nessa posição, nós temos um erro por parte do Anish Giri. Esse é o tipo de posição que ou você joga uma linha tática perfeita, né? Ou você não vai conseguir seguir pressionando. E o Anish não consegue seguir pressionando jogando o lance que ele deveria ter jogado, torre por G2. E esse é um sacrifício que funciona muito bem, porque depois tem cavalo em E3. Quer você tome de dama, quer você tome de rei, vai vir o mesmo cavalo em E3, recuperando aqui o material. No entanto, após o dama em F3, o Anish não encontra a linha mais precisa e ele apenas sai da cravada jogando dama em B6. E quando ele sai da cravada, nós temos peão toma cavalo ameaçando o bispo. E agora vai vir uma sequência de lances intermediários por parte do Giri que é bem interessante. Primeiro, vem o lance intermediário, torre na casa de F2. Esse é um lance bem bacana. Você não pode capturar a torre, porque se você captura essa torre, vem cavalo em F2 com cheque. Claro que você não quer capturar o cavalo, né? E se você não captura o cavalo, você entra no descoberto e beleza, primeiro que já tem cavalo por D1. Então a posição completamente perdida se você toma a torre. Mas depois que você movimenta a dama, dama na casa de C3, agora sim você tem que tirar o bispo daqui. E essa torre infiltrada em F2 ainda é uma peça bem forte. Mas o Anish, ao invés de jogar o bispo na casa de F5, que seria o lance correto, joga bispo em B4. Ele aproveita para dar mais um lance intermediário, não percebendo que, na verdade, esse bispo deveria ficar lá na casa de F8 mesmo. Ele não está sendo mais útil aqui. Ele tá, na verdade, sendo uma peça que menos útil, né? Tá defendendo menos o rei. Ele precisava ficar de olho na casa de H6. E o Gukesh joga dama em C1, justamente com a ideia de eventualmente chutar o cavalo daqui e entrar de dama na casa de H6. E agora sim, o Anish tem que tirar o bispo daqui. Ele joga bispo em F5 e o Gukesh joga dama na casa de G5. E, mais uma vez, fica claro que tá faltando uma peça, né, ao redor do rei e do jogador de negras. Então, o jogador de pretas joga o bispo de volta para a casa de F8. Então, pretas estavam ganhando, mas esse bispo na casa de B4 acabou sendo um erro bem grave que começa a tirar a vitória da mão das pretas. Outra questão é o gasto de tempo nesse lance. Você vê, o Anish tem 4 minutos, enquanto o Gukesh tem 30 segundos. Ele gasta quase que todo o tempo dele nesse lance bispo em B4 que tira a vitória das suas mãos. Se ao invés disso ele apenas tivesse jogado bispo em F5... o jogador de brancas não teria como gerar ameaças, né? Eu entendo que ele queria tirar a dama da cara do rei, mas o E6 não é ameaça o suficiente. Tem bispo em G7, por exemplo, né? Que já resolve de cara. E o rei do jogador de pretas está totalmente seguro. Agora, depois dessa sequência com bispo B4, dama C1, né? Bispo F5, dama G5 e bispo em F8, se o jogador de brancas sobrevive a esse ataque das pretas, pretas perdem iniciativa, peão de D
vai correr e ele vai se tornar uma peça fortíssima, né? Aqui os dois jogadores estão jogando com tipo 30 segundos no relógio, então não vamos analisar demais, mas o Gukesh acaba cometendo o erro, ele joga dama em H5 cheque. E esse lance acaba sendo um pouco incorreto. Depois do lance rei na casa de G8 ele não tem nada. Mas o Anish acaba jogando bispo em H6 e voluntariamente se colocando numa cravada. Não é a maneira mais correta de jogar, né? Temos torre na casa de E1, a torre de D vindo para a casa de E1 para preparar o avanço E6 provavelmente. Dama toma peão de B2, ameaçando torre toma bispo em G2. E nessa posição, né, o Gukesh joga um lance H3, que é um lance desastroso, sacrificando o bispo da casa de G2 pela ideia de que, ó, se você tomar o bispo, eu tomo o seu cavalo, a minha dama defende qualquer ameaça de mate, eu estou ameaçando os seus dois bispos e, na verdade, o seu rei está um tanto quanto exposto. Só que o lance que vem aqui não é o lance torre toma bispo. Não é uma movimentação de cavalo pendurando o bispo, é o terceiro brilhante do Anish Giri nessa partida, bispo na casa de E4, colocando o bispo em uma casa onde ele pode simplesmente ser capturado de bispo e de torre. No entanto, os dois lances perdem. Se você toma de bispo, é claro, vai vir torre toma F1, né? De cara já é checkmate, torre em H2 é mate em 2 também. Então, na verdade, a posição tá assim, perdida independente do que você joga. Mas torre em F1, né? Maravilhoso. Torre toma, dama em H2, checkmate. Torre em H2 também seria checkmate. Se você tomar de torre, a gente tem torre por F1, né? Bispo toma, torre, dama em H2, checkmate, independente. E você não tem tempo de tomar o cavalo, porque agora eu vou tomar o seu bispo com um cheque. Então, ao invés disso, o que temos que jogar é torre toma torre, e depois de cavalo por torre, cheque, rei na casa de G1, existe tempo para o jogador de pretas defender esse bispo com um lance maravilhoso, né? Cavalo de volta para G4. Defendendo o bispo, novamente, o lance vem com tempo, tá ameaçando checkmate, então você não pode simplesmente capturar aqui o cavalo ou capturar o bispo, porque tem uma ameaça de checkmate. Se você captura o bispo, vai ter dama em H2, beleza, rei F1 e dama em F2 checkmate. Se você captura aqui o cavalo, vai ter dama por G2 checkmate. Se você captura o bispo de torre, vai ter checkmate também, né, com a ideia do dama em B6. Você não pode vir para cá por conta desse mate, você não pode vir para cá por conta da ideia do dama em B1, e é tipo um checkmate da última fileira. Você vai ter que entregar torre, depois você entrega bispo, e de qualquer forma, né, checkmate. Só que não é um lance fácil de achar, não é nem perto de um lance fácil de achar. Ao invés disso, o Anish Giri, que tinha apenas 40 segundos no relógio, joga de maneira trágica depois de 3 brilhantes, dama B6, permitindo dama cheque, que força uma troca de damas. E depois da troca de damas, o final tá simplesmente perdido, porque o peão de D é muito forte. Então, dama toma, peão toma, bispo por G2, rei toma G2, cavalo vem para D3 ameaçando a torre. Esse peão é muito forte. Teoricamente, cavalo e bispo contra a torre deveria ser melhor para quem tem cavalo e bispo, mas o peão é muito forte. Então, torre cheque, rei H7, D6, avança o peão. Cavalo em C5, bloqueando o avanço do peão. Torre em E5, chutando o cavalo. Quando o cavalo ocupa essa casa, torre em E7. Um duplo no peão de F7, um duplo no cavalo, né? E nessa posição, Anish Giri abandona, e a primeira partida de clássicas do campeão mundial em 2025 é uma vitória de virada bem convoluta. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo se gostou. Um abraço e até a próxima.